Opa, Matheus, tá me ouvindo? Perfeitamente. Opa, coisa boa. E aí, meu queridão, como é que você tá? Tudo ótimo, filho, tudo perfeito. Hoje o dia foi maravilhoso, né? Boa, muito bom. Senti sua falta lá no QG do Consciência. Ah, tava lá? Estávamos lá. Reinaldão, grande abraço, meu amigo. Meu brother, meu nutricionista, inclusive. Era demais. Galera boa entrando aí. Matheus, Hoje vamos vamos. falar, Sim, galera, vou entrar no pode falar. show. Vamos falar aí sobre endometriose, né? Que Uhum, por um acaso caiu no mês da conscientização da endometriose. Então, já vamos abordar um pouco mais dessa temática. Vamos explorar essa vertente da nutrição, como é que a nutrição pode ser aplicada nessa patologia. E claro, perfeito. também caiu justamente na semana do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Foi ontem, né? Então, Uhum, já emenda e vamos discutir. Também separamos algumas dúvidas aí da galera da caixinha de perguntas, que ao final a gente vai discutir. Vamos discutir sobre essas perguntas, tranquilo? perfeito, você que manda. Você vai coordenando aí como que vai Então, ser a nossa live e a gente toca o barco aqui. perfeito então. Samuel, você poderia falar um pouco aqui para a gente se isso é comum a gente encontrar pacientes com endometriose? Qual é a prevalência que a gente encontra aí nas evidências? Perfeito, Matheus. Inicialmente eu vou me apresentar para quem não conhece. Eu sou Samuel Ah, Barros, nutricionista aqui de Brasília. Somos, eu e o Matheus, integrantes da equipe do Consciência Nutricional. Hoje o Matheus está comandando ali pelo perfil do Consciência, eu estou aqui no meu pessoal, mas participamos do mesmo grupo que é idealizado e gerido aí com maestria pelo Jefferson Bittencourt, que vai aparecer aqui também algumas vezes para estar conversando com vocês sobre temas diversos. E vamos lá, Matheus. A gente deu sorte, né, digamos assim, que a gente já estava estudando há um tempinho endometriose, calhou com a semana, né, na verdade, o Dia da Mulher, e também com o mês de conscientização sobre a endometriose. Então, olha quantos motivos a gente tem para estar falando de endometriose e por que endometriose? Porque é uma doença que tem uma relevância, tem uma significância muito grande para a vida da mulher que é acometida. Então, pensando nisso, em tudo que está envolvido na saúde, no maquinário feminino, a gente escolheu a endometriose, os números são altos. Sempre que a gente abre qualquer tipo de caixinha de perguntas, sempre tem dúvidas vinculadas a tratamento nutricional, terapia medicamentosa e etc. Então, pensando nesse contexto todo, não tinha como não escolher a endometriose, ainda mais com a importância que a nutrição tem dentro dessa doença. Então, vamos lá, Matheus. Eu gosto sempre de passar alguns dados que sempre que a gente vai estudar alguma doença, os dados assustam muito a gente e a endometriose não é diferente. Então, olha só, ela é uma doença ginecológica, então acomete mulheres ali na idade reprodutiva. Então, dos 13 até, digamos assim, em média, né, dos 13 aos 50, 50 e pouquinhos, do surgimento da menarca até o início da menopausa. É estimado que cerca de 190 milhões de mulheres nessa idade tenham a doença e que dessas, de 10 a 15%, perdão, isso representa 10 a 15% de todas as mulheres nessa idade no mundo. Então, olha o quão grande é essa prevalência, o quanto de mulher que tem sendo impactada por essa condição. Quais são as principais características, o que a gente pode estar associando à endometriose? Principais pontos: dor, é uma dor aguda, é um outro grau de dor. As mulheres, inclusive, esse número de diagnóstico ele poderia ser maior, uma vez que essa dor da endometriose, que é vinculada ao período menstrual, a famosa dismenorreia, ela é confundida com a cólica, a simples cólica, né? Aquele transtorno disfórico, talvez. E aí fica um pouco difícil de distinguir o que é comum ou normal, entre aspas, digamos assim. É só uma cólica ou pode ser alguma coisa a mais? Será que eu deveria investigar? Será que eu deveria ir atrás de ajuda? Então, Verdade. provavelmente. Oi? Ponto interessante que você falou. O diagnóstico geralmente demora entre 7, 8, 9 anos para a pessoa ser Uhum. diagnosticada. Então, esse número que você apresentou realmente pode ser bem maior. Imagine E quantas pessoas que passam anos e anos achando que aquilo é normal
né? Pode ser comum, mas nunca vai ser normal. E isso dificulta Exato. muito para chegar no diagnóstico certo. Eu sempre brinco aqui no consultório explicando algumas coisas, a diferença do que é comum e o que é normal. Aqui, para nós brasileiros, é muito comum, enfim, a questão política de escândalos, etc, etc, etc. Isso é comum, mas não é normal. De forma alguma pode ser normalizado. Inclusive, eu faço essa alusão dentro da consulta para dor. Aquela dor de desmaio, ter que ir ao hospital, vômito, náusea, aquela dor incapacitante, pode ser até comum. Você, sua família, suas amigas podem ter. É comum, talvez, o ciclo de amizades ali de pessoas ter até um certo número relevante de pessoas com esses sintomas, mas não é normal. Tem que investigar, tem que abrir o alertazinho. E uma vez que a gente não faz diagnóstico, se porventura chegar um paciente para a gente alegando esses principais sintomas, que eu vou dar continuidade a eles daqui a pouquinho, cabe a nós, nutricionistas e profissionais de saúde, levantarmos a hipótese de que sim, essa paciente ela pode estar acometida, ela tem todos os sinais e sintomas, então eu preciso encaminhá-la para um médico responsável para que faça a investigação e, consequentemente, o diagnóstico. E voltando lá naqueles dados, a epidemiologia está sempre atrás do que realmente é. Então, quantos números de diagnóstico realmente podem ter aí sem estar diagnosticado, né? Quantos casos de endometriose sem diagnóstico a gente não pode ter por aí? Então, voltando, a gente tem lá aquele aumento de dor, a dispaneuria, né, que é uma dor, a dismenorreia, perdão, que é uma dor vinculada ao período menstrual. Temos a dispaneuria, que é uma dor vinculada ao ato sexual. Temos dores ao evacuar, dor durante todo o mês. Então, uma característica específica da endometriose é dor. A gente pode colocar também a somatização somatosensorial. O que seria? Sentir demais, talvez um estímulo que, na verdade, não tem toda aquela intensidade, só que por modular de forma negativa a percepção de dor nessas mulheres, isso acaba sendo exacerbado, então tudo fica intenso demais. Isso, inclusive, é A uma sensibilidade característica fica bem muito maior, né? parecida com a fibromialgia, que é aquela intolerância ou não percepção correta do estímulo da dor. O que você comentou, Matheus? Eu não Perfeito. vi. A sensibilidade que essa mulher tem à dor é muito aumentada. Já vem sentindo inflamação por conta da doença, dor ali na pelve. A fibromialgia sendo um fator concomitante a essa doença. Então, a dor, com certeza, é uma característica principal nessa Sim. paciente. Perfeito. A dor crônica, dor intensa, dor vinculada ao período menstrual, dor no ato sexual, na evacuação, dores fora do período menstrual, por exemplo, dores lombares ou dores pélvicas, tudo pode estar vinculado à fibromialgia. E se a gente começar a casar com alguns outros sinais e sintomas que a gente vai, com algum outro padrão que a gente vai acabar comentando aqui, cabe a gente fazer essa ideia ou levantar a hipótese diagnóstica para encaminhar para o médico e aí, de fato, ele ter a conduta correta para diagnóstico e tudo mais. E, Matheus, voltando lá naqueles dados, cara, o que que isso gera? O que que isso compromete na saúde da mulher? A estimativa é que, além de sentir dor, isso, enfim, por si só já é extremamente danoso, tem uma estimativa de que plano de saúde para essa mulher chega a ser 65% mais caro quando comparado a uma mulher sem endometriose. Além disso, ela perde, em média 10 horas semanais de trabalho. Lembrando que a mulher ela não é só trabalho, ela é trabalho, vida, família, amigos, social e etc. Então, além de comprometer a produtividade dela, compromete o social, compromete o convívio familiar, compromete a diversão, compromete ela em vários aspectos da vida. Então, olha o quão importante é ter, primeiro, consciência sobre o que pode ser a doença e também para que, assim, para a gente despertar também é o intuito dessa live, possíveis gatilhos, possíveis públicos que estejam ainda desinformados sobre o que é essa situação. Impacto econômico, impacto financeiro, impacto convívio social. Inclusive, você falou de algumas relações que estão coassociadas, depressão, ansiedade, aspecto, enfim, tudo que a gente imaginar que a dor pode comprometer na mulher, vai estar envolvido e ela vai estar sentindo isso de uma forma muito contundente, até porque ainda tem aquele ponto de somar, de adicionar mais intensidade em tudo que ela está sentindo, correto? Sim, com certeza. Então é extremamente importante a gente ter em mente todo esse parâmetro da endometriose para a gente fazer uma anamnese bem feita, para a gente
ter uma ideia de como é que está o quadro dessa paciente para a gente conseguir orientar, até mesmo para indicar para um médico para avaliar se ela realmente tem endometriose. Então, quando a Exato. gente pega esse tipo de paciente, a gente tem que olhar a qualidade de vida. Como é que ela está se comportando diante de todos esses fatores estressores, né? Então, quando a Uhum. gente fizer uma anamnese bem detalhada, se você não estiver procurando endometriose, talvez pode passar batido, né? Talvez. Então, é extremamente importante a gente ter em mente isso. Perfeito, Matheus. Essa questão da endometriose e a anamnese, como é que eu vou investigar, como é que eu vou lidar com um paciente que caiu com essa condição no meu consultório ou na sua frente, é importante porque, sim, a gente precisa investigar tanta coisa e, às vezes, ela não vai nem chegar sabendo da endometriose, ela não tem consciência e cabe a gente saber o básico. Sabendo o básico e um pouquinho mais, a gente consegue investigar da forma correta. Coisas que são importantes para a gente avaliar. Como é que está o fluxo menstrual dessa mulher? Intensidade, duração, que inclusive é um dos sintomas ali da endometriose. Dor, ela está relatando muita dor de desmaio, vômito, náusea, ter que ir ao hospital, tomar medicamento todos os meses? Não é normal. Pode ser comum, mas isso não é normal. A gente não pode normalizar esse quadro medicamentoso, esse quadro totalmente desconfortável e danoso para a mulher. Não pode ser levado em consideração ou como certo grau de normalidade. Intestino, saúde intestinal é importantíssima. Lembra, dor, cortisol, estresse, o tempo todo essa mulher ela está submetida a esse ambiente estressante, mais o estresse endógeno que ela tem por conta da dor. Qual é o grau ou qual a possibilidade do intestino dela estar sendo afetado e com isso ela apresentar empachamento, gases, flatulências, sensibilidade intestinal, síndrome do intestino irritável? Eu sei que essa é uma parte que você gosta muito, inclusive a gente discutiu por vários dias ali no Consciência sobre essa questão intestinal. Matheus, como é que você acha que essa parte intestinal, de estresse, cortisol elevado o tempo todo, pode estar interferindo ali na saúde intestinal? Bom, primeiramente tudo. Quando a gente pensa em endometriose, dos aspectos que afeta negativamente é a hipersensibilidade à dor, hipersensibilidade visceral. E é um fator confundidor quando a gente pensa em síndrome do intestino irritável. Então, a endometriose, quando você pega uma paciente com endometriose, você já tem que ligar uma lâmpada aqui. Será Boa. se a paciente tem a síndrome do intestino irritável? E na anamnese a gente avaliar as brásicas, avaliar também todos aqueles alimentos FODMAPs, alimentos zeros que contêm polióis, que também têm um potencial maior fermentativo, porque a pessoa se apresenta endometriose, tem um fator aumentado para apresentar essa síndrome do intestino irritável, logo a gente tem que analisar esses FODMAPs para ver se ela tem essa sensibilidade, pegar o Uhum. recordatório. Será se ela está comendo muito FODMAP? Às vezes não é nem interessante botar uma dieta realmente zero low FODMAP, mas tentar mesclar, diminuir se ela estiver comendo muito. Às vezes as pessoas nem comem tanto assim o FODMAP, mas come aquele alimento zero. É sem calorias, né? Então é Uhum. saudável. Mas não, esse alimento zero, esses alimentos industrializados que podem estar causando essa fermentação e aumentar ainda mais a dor dessa pessoa, ainda mais a hipersensibilidade visceral dessa paciente que tem endometriose. Então, Perfeito. síndrome do intestino irritável, avalie. Perfeito, Matheus. E por mais que o alimento seja zero, igual você comentou, ele é zero, talvez em calorias, mas ele não passa intacto, de forma intacta, no nosso organismo. Ele vai passar, ele vai deixar alguma mensagem para o nosso organismo, e isso para tudo que a gente ingere via alimentação. Perfeito, Matheus. A gente comentou um pouquinho sobre dados epidemiológicos, sinais, sintomas, o que essa mulher pode apresentar. Tem alguns outros casos ainda de co-associações de algumas doenças que podem estar relacionadas, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho para a parte da fisiopatologia da doença, como é que acontece, o que a gente tem de dados Sim, até hoje, o que você acha? sim, perfeito. Ô Samuel, você já pesquisou muito, a gente já estudou bastante, já discutimos muito. Na verdade, eu fiquei muito preso nessa parte de tentar entender realmente a causa. O que que Aham, causa a endometriose? O que beleza. realmente causa a endometriose? Você tem uma resposta para isso, Samuel? Matheus, queríamos ter, né? A verdade é que a ciência ela traz mais perguntas do que respostas para a gente. Então, só o que nós temos são respostas, poucas certezas, mas a gente tem algumas coisas que servem para dar norte, para dar base.
vamos lá, o que está envolvido no desenvolvimento, na progressão dessa doença? Inicialmente, tudo que eu vou falar aqui para vocês são teorias, tá? Existem teorias, algumas que são mais bem aceitas, outras nem tanto. Eu vou me pautar naquela que tem maior grau de evidência, ou talvez até maior grau de empenho para que ela seja estudada, que é a teoria da menstruação retrógrada. O que seria essa teoria? Todos os meses, a mulher ela sofre ação de desbalanço, ou um desbalanço hormonal, digamos assim, uma brincadeirinha hormonal, que eleva principalmente o grau de estrogênio, de estrogênios no corpo dela. O que esse estrogênio faz? Ela vai lá na cavidade endometrial, que reveste ali a parede do útero, e espessa, aumenta o tamanho desse endométrio, para fazer ali a fertilização bonitinha. Caso não ocorra a fertilização, qual que é o processo natural? Que esse endométrio descame e sangre e seja eliminado ali pela menstruação. Esse é o fluxo normal. O que seria a teoria da menstruação retrógrada? Ao invés de espessar, descamar e ser eliminado pela menstruação, pela vagina ali no fluxo normal, esses fragmentos endometriais acabam fazendo o fluxo reverso, a menstruação retrógrada, sendo depositados na região pélvica. Então, acaba passando ali pela tuba e cai ali na região pélvica alguns fragmentozinhos endometriais. E para que essa doença se instale, tem um ponto, um nomezinho muito importante. Esse endométrio que saiu, ele precisa ser funcional, ele precisa ter função. Qual que é a função dele todo mês? Crescer, aumentar de tamanho, de espessura e sangrar. Essa é a função do endométrio ali nessa situação, tá? Praticamente. Em condições normais, para fertilização e tudo mais. Beleza. Aqui a gente tem a ação do estrogênio, então. A gente já sabe, na verdade, como que esse tecido vai ali para uma região ectópica, fora do ovário, digamos assim, do útero completo. Então, eu tenho aquele fragmentozinho fora na região pélvica. Como que ele vai fazer? Uma vez que ele cai ali, todo mês ele vai sofrer a ação de estrogênio, de estradiol, por exemplo, aumentando de tamanho, e ali ele começa a alterar aquele ambiente para que ele consiga sobreviver. O que aquele tecido vai procurar fazer? Ele vai procurar, primeiro, alterar o que está em redor dele, e a gente pode caracterizar isso como inflamação. Então, ele vai tentar inflamar aquilo dali para ficar mais fácil a sobrevivência dele. Depois, ele vai querer sobreviver. Para sobreviver, ele precisa de nutriente, ele precisa de enervação, de sangue fluindo ali. Então, ele faz angiogênese, ele cria novos vasos, enerva aquele vaso, e assim ele começa a sobreviver, a se aderir ali naquela região de fato e proliferar. Então, está instalada ali a doença, fluxo reverso, inflamaçãozinha alterando o ambiente, estrogênio alimentando aquele tecido todo mês, e aquele tecido, por consequência, gerando dor, gerando infertilidade, gerando todas as complicações. E um ponto interessante é que esse tecido, Matheus, ele não para ali na região pélvica. Ele pode parar em diversos locais. Por exemplo, bexiga, ânus, fígado, e tem alguns relatos de tecidos endometriais até no cérebro. Então, olha que doideira. O ponto é, a teoria da menstruação retrógrada, ela explica somente como que esses tecidos caem ali. Como que eles se proliferam, se instalam, fazem a adesão e sobrevivem, é um outro ponto. Inclusive, a gente vai falar disso mais para frente, mas a teoria se encerra aqui. A teoria se encerra aí. Muito importante falar como é que a gente tem esse mecanismo, como é que esse endométrio vai para fora da cavidade do útero e como é que ela começa a atingir outros órgãos, a bexiga, a região anal. Então, pacientes também, quando a gente pensa em endometriose no grau 4, 3, já pode apresentar ali sangue nas fezes. Então, é algo que a gente também, na nossa anamnese, observar. Será se ela tem a endometriose mesmo, está tendo sangue nas fezes, já está no grau elevado? Então, é importante saber disso aí. Então, perfeito. É bom que, pegando essa parte da fisiopatologia, a gente começa a ver algumas perguntas que talvez se encaixem na anamnese, ou talvez que quem está assistindo se pergunte. Então, poxa, será que aquele sangramento e etc., será que essas dores estão normais e tudo mais? E vamos lá. Beleza, Matheus, a gente sabe como é que esse tecido se instala ali, como é que ele progride e por que ele não vai embora, né? Eu não tenho um sistema imunológico que deveria competir com ele. Na verdade, vem uma segunda etapa e já uma segunda teoria, que seria uma teoria de uma disfunção imune.
Então, imagina o seguinte, que eu tenho um sistema imune competente, na verdade, uma mulher com um sistema imune competente, ali o maquinário de macrófago e etc., tudo funcionando bonitinho, viu que aquele tecido caiu numa região fora do comum dela. Qual que era a função desse tecido, desse sistema imune? Fazer a varredura ali de forma imediata. Então, caiu um corpo estranho, faz a varredura e faz, enfim, fagocitose, destrói aquele corpo. Só que, qual que era a parte dessa teoria? É que ao invés do sistema imune ir lá e competir contra, ele acaba sofrendo influência desse tecido, que lembra, gerou uma inflamaçãozinha ao redor daquele ambiente, e com isso, macrófagos, células T helper 17 acabam secretando fatores que induzem a progressão da doença. Então é como se ele alterasse a função daqueles agentes que deveriam lutar contra ele, ele manipula os agentes, digamos assim. E aí eles acabam alimentando, soltando alguns agentes que favorecem a adesão, a proliferação, e assim a continuidade e retroalimentação de todo aquele ciclo. Porque lembra, caiu ele fora, ele sobrevive, vai se alimentar e assim por diante. Todo mês aquele tecido cresce, todo mês aquele tecido é alimentado pelo próprio sistema imune. E aqui vem, inclusive, algumas associações, correlações de doenças autoimunes, artrite reumatoide, por exemplo, e algumas outras que particularmente eu não me lembro, a lista era bem grandinha, mas pode ser que sim, a endometriose tem alguma associação, afinidade, algum mecanismo parecido com algumas doenças autoimunes, ou que ela favoreça o desenvolvimento de algumas, inclusive alergias também, que estão todas envolvidas com o quê? Sistema imune. Então, exatamente outro ponto para a gente colocar na anamnese. Primeiro, alguém da família teve? Sim, a endometriose ela pode ter sim certo cunho genético. Segundo, como é que está o sistema imune? Por mais que não seja algo direto, se perguntar sobre resfriado, gripe, doenças, alergias, etc., tem um vínculo, tem uma relação. E por que não investigar? 3 perguntinhas faz total sentido. Não, perfeito, perfeito. A gente explorou aí 2 teorias de como é que essa endometriose surge, teoria da menstruação retrógrada e imunológica. Quando a gente vai pesquisar na literatura científica, a gente vai achar dezenas de teorias. E se você se afundar, você acaba não partindo para a parte prática. Como é que a Exato. gente pode realmente ajudar o nosso paciente? A gente vai ajudar o nosso paciente realmente abordando várias e várias teorias? Às vezes a gente fica entalado no mesmo local. Então, passando dessa parte teórica, como é que a nutrição pode atuar nessas pacientes com endometriose? Será que conseguimos fazer muita coisa? Tá, demais, com toda certeza. Senão a gente nem estaria aqui, né? Senão a gente estaria nem Exatamente. aqui. Vamos lá, Matheus. A nutrição ela interfere de forma direta, mas preciso pontuar certas coisas. Não é porque nós vamos abordar vários artigos científicos, várias estratégias que podem contribuir, que o nosso tratamento seja único, que a gente possa se dar o direito de fazer uma monoterapia com esse paciente, só nutrição. Não, a nutrição ela é um coadjuvante nesse caso, ela é um complemento. A terapia inicial primária vem da intervenção médica. Então, primeiro, do diagnóstico, a partir do diagnóstico, o médico já decide qual conduta ele vai utilizar, terapia medicamentosa, às vezes passa por utilização de anticoncepcionais para interromper aquele fluxo de sangue que está muito aumentado, que eu acho que eu acabei esquecendo de comentar ali dos sintomas, assim, o fluxo de sangue aumenta muito, perde muito ferro, perde muito sangue, cansaço, fadiga, anemia, vale a pena investigar também. Beleza, chegou no seu consultório já com diagnóstico, já com toda a terapia, a gente vai se adequar àquela terapia e principalmente cuidar do ambiente. Quais foram as 2 coisas principais que eu falei aqui que estão envolvidas na endometriose? Ação hiperestrogênica e inflamação. Estrogênio estimulando ele todo mês aquele tecido endometrial e a inflamação contribuindo para a progressão da doença. Beleza, Matheusão, o que a gente tem de trabalho, o que eu separei para a gente comentar aqui? O básico. Por quê? Inclusive, conversando com a Dandara hoje, a gente comentou sobre isso. Nossa, tudo volta para fruta, vegetal e tudo mais. Sim, só que para a gente, para os profissionais de saúde, isso acaba por ser básico, mas para a população pode não ser. Então, vamos lá. Primeiro trabalho, o que a gente fez? O que nós vimos, na verdade? A suplementação de vitamina C e vitamina E, administradas ali por 4 semanas para algumas pacientes, diminuindo
alguns marcadores inflamatórios. Por exemplo, interleucina 6, MCP1 e, enfim, um terceiro marcador. Com a diminuição desses 3 marcadores que sinalizam a inflamação, a gente consegue observar também, juntamente a isso, uma diminuição na escala de Vaz. Essa escala de Vaz, ela nada mais é do que uma escala onde a pessoa ela vai preenchendo ali, digamos assim, com uma régua de 0 a 10. E essa escala eles estavam avaliando dor. Então, essas mulheres no início do trabalho apontavam, olha, de 0 a 10 a minha dor está aqui, ó, 7, 8. No final do trabalho, da suplementação, essa dor reduziu bastante. Ela reduziu em média 48%. Então, imagina você conviver com metade da dor que você sente. Já é um avanço muito grande, sem terapia medicamentosa, sem cirurgia. Com alimentação, né? De fato, com alimentação. E lembra, nunca fazer monoterapia. Caiu ali para você, incentiva a fazer atividade física, incentiva a fazer, enfim, a consulta com o médico, incentiva a fazer outras coisas que possam contribuir para esse ambiente. Beleza, Então, não é por isso. importante, né? E se a gente somar com outras terapias, fica bem mais interessante. Não é por isso que você vai sair daqui comprando um suplemento de vitamina C e de vitamina E para suplementar para o seu paciente. Por quê? A gente tem outros 2 trabalhos que eles utilizaram frutas. Então, principalmente frutas cítricas, ricas em vitamina C, fazendo o mesmo trabalho de controle anti-inflamatório e antioxidante daquela suplementação que, de fato, foi até bem alta as dosagens utilizadas. Então, a gente vê comida, matriz celular, fibra, água e tudo que está envolvido ali na composição da fruta, fazendo um papel, às vezes, de uma suplementação. E, particularmente, Matheus, é muito mais fácil trabalhar com comida do que com suplementação. Na verdade, é o correto, é o que a gente tem que incentivar. Muito mais fácil que o izinho, o suco de laranja, a goiabinha, bateu a adequação, extrapolou a adequação de vitamina C no dia. Simples, simples e tranquilo. Colocou um suco de fruta cítrica, você bate uma quantidade altíssima. Sei lá, suco de acerola com mais alguma coisa. Bateu, tá ótimo. Verdade, né? Perfeito. Uhum. Uma Tem pessoa fica refém de suplemento, de remédio, acha que só isso vai resolver. Então, a gente já trabalha esse lado. Inclusive, teve uma pergunta sobre suplementação de vitamina C. E aí a gente fala dela no final, pode ser? Ah, não, perfeito. Beleza. Matheus, seguindo a lógica desse trabalho de frutas e tudo mais, teve um trabalho bem interessante também que eles acompanharam algumas enfermeiras. É um estudo enorme que eles vão destrinchando ali em várias partes. Nessas enfermeiras que foram diagnosticadas com, na verdade, as que não foram diagnosticadas com endometriose, eram aquelas mulheres que tinham um consumo bem aumentado de frutas e vegetais, acima de 4 porções de frutas e vegetais ao dia. Quando comparado com aquelas mulheres que consumiam 3, 2, às vezes até uma porção, às vezes uma porção por semana de frutas e vegetais, o risco foi bem mais aumentado para essas mulheres, tanto de desenvolvimento da doença quanto com um grau de severidade da doença, principalmente gerando infertilidade. Esse é outro ponto importante. O que pode estar envolvido? Os compostos bioativos, de novo, a característica das frutas também eram frutas, especificamente frutas mais cítricas, e o consumo de vegetais, por toda a característica anti-inflamatória que a gente já sabe, nunca vem só fibra, vem fibra, matriz celular, água e outros componentes que juntos interagem de forma sinérgica e benéfica para o nosso organismo. E nesse trabalho, foi aí que eles encontraram um ponto bem importante. Algumas mulheres relataram aumento da dor com brássicas, com alguns vegetais, tipo repolho, couve de Bruxelas, brócolis, algumas leguminosas também, como o feijão. E aí vem a pergunta, será que esses alimentos podem interferir de forma negativa realmente para essas mulheres? Eu lembro que a gente dividiu esse estudo, a gente debateu, e me conta, Matheus, sobre a sua ótica e a sua visão. Quais são as considerações que a gente tem que ter? Como a gente tinha comentado lá no início sobre síndrome do intestino irritável, as brássicas, os feijões se enquadram nesses food maps, alimentos altos em food maps. Então, as pessoas podem apresentar uma sensibilidade aumentada e esses alimentos causar mais fermentação nesse intestino e causar mais dor. Isso significa que as brássicas e os feijões não é saudável? Não. Não necessariamente. A pessoa que tem síndrome do intestino irritável, esses alimentos vai ser mais fermentado e causar dor. Pessoas que não têm a síndrome do intestino irritável, não têm uma sensibilidade
as brásicas, não tem nenhum problema. Mas aí é que a gente tem que analisar o estudo com muito cuidado. Como assim as brásicas foi negativo, teve uma associação negativa? Então a gente tem que pensar nisso. Será se essas pacientes apresentavam a síndrome do intestino irritável, e a gente sabe Uhum, que a endometriose é um fator para aumentar, para essa pessoa desenvolver essa síndrome do intestino irritável, então a gente tem que olhar a paciente como um todo, né, de forma perfeito. sistêmica, analisar tudo. E aí, se ela já está relatando ali que está com empachamento, com gás o dia todo, constipação, ou às vezes até variação de fezes, dia mais constipada, outro dia com perfil mais mole, mais próximo ali de uma diarreia, por exemplo, alerta, fica alerta, porque ela pode estar fermentando com vários alimentos. E não é que o feijão, não que esses alimentos sejam ruins ou maléficos, é que, na verdade, o alimento em si ele é bom, mas ele está sendo inserido em um ambiente totalmente danificado. E aí ele passa a fazer mal. Mas, por exemplo, se eu mesmo como, ou uma mulher sem essa condição come, tranquilo, tudo certo. E talvez, de fato, possa ser interessante fazer a retirada, por que não? E aí, de fato, ir avaliando a resposta. Comeu, está sentindo mal, vai avaliando ali, vai fazendo as alterações que forem pertinentes. E dentro dessa parte de intestino também, a gente comentou daqueles pilares, né, inflamação e ambiente hiperestrogênico. A gente passou um pouquinho por inflamação, mexendo ali em vitamina C, vitamina E. Tem também a ação de vitamina B1, que é bem interessante, mas a gente tem isso com abundância nos alimentos, é fácil de achar, claro, para quem come alimento de verdade. E pensando agora na parte estrogênica, como é que a nutrição pode atuar diminuindo um valor de estradiol, por exemplo? Meu Deus, como é que isso funciona? E aí, de novo, a gente volta para o intestino. A gente sabe que o intestino ele contribui de forma direta para a síntese de hormônios. Então, para a síntese, para a regulação de alguns hormônios ou para a entrega, né, para a biodisponibilidade desses hormônios. E é o caso do estrogênio, por exemplo, dos estrogênios. O que acontece? Imagina que num ambiente disbiótico, que é bem parecido daquele ambiente ali da síndrome do intestino irritável, eu tenho um aumento de algumas enzimas chamadas beta-glucuronidases. Essas beta-glucuronidases, o que elas vão fazer? Eu tenho ali os estrogênios de forma circulante, mas eles estão, Uhum. digamos, encapsulados. Então, eles não têm função enquanto eles estão nessa posição. Só que essas enzimas fazem exatamente a degradação dessa cápsula, tiram o estrogênio e entregam ele de forma livre para a corrente sanguínea. E sim, esse aumento advindo lá do intestino dessas beta-glucuronidases por conta de uma desbiose tem efeito significativo na progressão da doença, tem efeito significativo no avanço das células endometriais. Não sei qual a faixa ou quão representativo isso seria em um exame de sangue, por exemplo, quanto isso poderia ser relevado, mas saber se aumenta 5 ou 10% de exame também não é relevante. Por quê? Ele vai estar alto de qualquer forma e ela tem sinal e sintoma. Então você vai ter que fazer correção intestinal, principalmente por conta da disbiose. E eu acho legal que a gente vê muita terapia, muito protocolo para disbiose, para leaky gut e tudo mais. Só que o que eu mais tenho que corrigir no consultório começa lá na mastigação. A dificuldade por conta da correria, de trabalho e tudo mais. Opa, tá me ouvindo, Matheus? Opa, tô escutando, eu travei aqui? Ah, beleza, voltou. Ah, tá. Então, antes de pensar em qualquer protocolo mais rebuscado enfim, correção intestinal, corrige mastigação, industrializado, sono, estresse. Isso já ajuda demais. Às vezes aquilo que é óbvio para você não está óbvio para o seu paciente, não está óbvio para a população. Então, corrige ali aqueles pontos mais básicos, que isso de fato já melhora muita coisa. E não é porque está lá com síndrome de intestino irritável ou com a sensibilidade intestinal que a gente já tem que entrar com todas as ferramentas que a gente tem. Vamos lá, dieta low FODMAP, não sei o que, probiótico. Não, calma, vai tranquilo, tem um caminho. Nós não somos um curso de exatas, né, Matheus? A gente tem. Exatamente. Nada é tão exato assim, nada é tão fechadinho. A gente tem essa liberdade de manipular várias coisas. Às vezes sair de uma diretriz ou outra, depender do paciente. Mas voltando lá para a endometriose, foco no intestino, que ele pode estar contribuindo, sim, desde sensibilidade intestinal para desconforto, desde a contribuição para a entrega de hormônio livre e circulante na corrente sanguínea.
Não, perfeito. Então, cuidar do intestino é essencial. Avaliar a desbiose, avaliar se tem síndrome do intestino irritável, avaliar se tem alguma sensibilidade a algum alimento. E outra coisa que é bem importante e bem simples, a mastigação. Muita gente acaba deixando passar. Às vezes, só melhorando a mastigação já melhora a digestão ali dos alimentos, não causa mais tanta fermentação e melhora ali a sensibilidade à dor, pela Exatamente. parte do intestino. Então, a mastigação é simples, porém, muita gente acaba não prestando atenção. Acaba comendo a comida em 5 minutos. Ah, tá na correria do trabalho, tem que comer rápido. Então, a mastigação realmente é um ponto, acho que é um dos principais pontos que as pessoas não prestam atenção. Ela é simples e talvez por ser tão simples assim, ela é negligenciada por boa parte. Exatamente. Os pacientes eu sempre brinco, ó, a coisa mais difícil que eu vou te pedir aqui é para você mastigar bem, porque eu não deixo o paciente errar em duas coisas, mastigação e hidratação, água. Não deixo. Assim, são coisas que eu realmente pego no pé e não deixo errar. Porque só de fazer isso, você já melhora muita coisa, principalmente vinculada à saúde do trato digestivo em todo. Matheus, Perfeito. o que mais que a gente tem de Você tem, trabalho? Sim, pode falar. Perdão. tem mais algum trabalho que queira relatar em relação à Tem, nutrição? tem. Tem coisa pra Tem. caramba. Ah, caramba, já te Tem. passou aí 37 minutos, beleza? Beleza. Já passou. A gente tem quanto tempo? Temos aí 23 minutos. Vamos lá. Beleza, Vamos, bora. vamos lá. Tem A muita gente, coisa ainda. a gente tem a ação da curcumina, né? Então, o composto bioativo ali da cúrcuma, que de fato ela já é bem conhecida por esse potencial anti-inflamatório, por inibir uma cascata inflamatória. E um ponto importante. O que a gente tem de trabalho até hoje, o que eu vi de revisões e tudo mais, foram trabalhos e estudos feitos em ratos e em culturas de células. Não foram trabalhos ainda feitos em humanos. A gente tem um probleminha da biodisponibilidade da curcumina, né? Então, nem sempre aquilo que come chega a fazer a função que a gente está esperando, né? O caminho do alimento na boca até a função fisiológica ele é longo. Mas, por que não tentar? Se a gente tem tanta coisa indicando, Sim, por que não sim. tentar e tentar melhorar essa disponibilidade aí, colocando talvez associada a alguma gordura, associada a pimenta preta, piperina, faz todo sentido. E se a paciente comeu e sentiu melhora, mantém. Se não, retira ou, enfim, não utiliza. Mas é algo que é eficaz assim, digamos, Barato. seguro, ao invés de é seguro. A gente tem certo grau de evidência sobre a cúrcuma, não diretamente para Potencial endometriose, mas inflamatório. para Sim. questões inflamatórias. Por que não utilizar? Então, por mais que os trabalhos tenham utilizado quantidades enormes de curcumina, por que não colocar por cima dos ovos para temperar um peixe, para colocar por cima de alguma preparação 2, 3 vezes ao dia, associado com uma pimenta, e assim a gente acaba enriquecendo um pouco mais a alimentação, né, dessa paciente. Sim. Deixa a refeição um pouco mais saborosa. Então, Isso. a curcumina pode ser perfeito, pode integrar ali na parte da dieta perfeitamente, sem causar Uhum. nenhum problema. Barato, tem um certo grau de confiança. E, claro, não vai fazer mal. Mal não vai fazer. Nesse mesmo Tá? segmento de contexto anti-inflamatório, antioxidante, a gente tem o resveratrol. Então, de novo, muito trabalho em cultura, muito trabalho em animais, só que, diferente da cúrcuma, o preço do resveratrol é absurdo e as dosagens são muito variadas. Então, a gente não tem padronização e é caro. Então, eu escolho não utilizar algo que ainda é duvidoso, que é caro e que eu posso mexer em algum outro ponto que pode não ser benéfico para o paciente. Na dúvida, esse eu não utilizo. Fico ali com a cúrcumazinha ao longo do dia, talvez até a suplementação. Então, quando eu ganho alguma suplementação, eu já dou para o paciente suplementaçãozinha de cúrcuma e ele já leva para casa ali do consultório mesmo. Ah, não, perfeito. É bom você citar isso, porque às vezes a gente olha muitos trabalhos e acaba que na prática clínica não é viável. É caro, tem É, pouca eficácia e você poderia ajustar outro ponto que poderia fazer bem sim, mais efeito do que gastar R$ 500 para ter um efeito mínimo. Então é sim, muito que às vezes não é importante ter relevante. essa visão. Sim. Você Então, como a maioria falou, a desses gente trabalhos são em animais, eu não sei qual seria o grau de relevância de uma suplementação de 500, R$ 600 ou o quanto isso mexeria na prática clínica ou na melhora de vida do meu paciente, então eu realmente prefiro não utilizar nesse caso. Não, perfeito.
A gente discutiu lá no Consciência também, em relação ao gengibre. Você tem alguma coisa para falar aí do Do gengibre? gengibre. O gengibre, ele é um analgésico natural desde a antiguidade, enfim, sempre foi utilizado aqui na Terra. E qual que seria a função dele? Não seria para tratar ou conter a endometriose. Seria para tratar um sintoma, que é o sintoma da dor, a dismenorreia. Então, o que os trabalhos fazem é colocar a suplementação de gengibre, gengibre em pó, cerca de 2 a 4 gramas de gengibre. Eles, em alguns trabalhos, utilizam alguns extratos padronizados e tudo mais, mas gengibre em pozinho mesmo, do primeiro dia de sangramento. Então, durante os 3 a 4 primeiros dias, 2 a 4 gramas de gengibre em pó está muito vinculado com a melhora da dor. Então, elas tendem a ter uma diminuição da dor por conta da diminuição de prostaglandinas. Então, lembra que prostaglandina, de série par, principalmente, tipo 2, ela está envolvida na contração, ela faz contração, e é uma dos marcadores que tende a ficar aumentado nessa mulher. Então, inclusive, a contração ela é aumentada, gerando dor. Quando a gente consegue reduzir isso, inibir algumas vias, diminui essa contração e, por consequência, diminui a dor. Ou seja, é outra coisa simples, efetiva, no caso, e segura para a gente estar utilizando para o paciente. Eu, por exemplo, sempre peço para ele incluir ou numa vitamina, ou dentro de um iogurte, dentro de uma preparação, por exemplo, frango ao molho com frango ao molho de tomate e joga um gengibrezinho ali dentro. Fica praticamente imperceptível e o gengibre ele não é tão volátil assim a altas temperaturas, então ele suporta bem certo grau de temperatura e a gente não perde a função bioativa do gengibre. Então, é bem tranquilo para utilizar. Simples, prático e fácil, né? E outra coisa, É, não vai fazer mal. Então, se o paciente aceitar perfeitamente, colocar ali no meio da boa. alimentação, então é perfeito. A gente Mateus, junta a cúrcuma, pode junta o falar. gengibre, junta todas essas partes da nutrição que a gente pode ter um grau de efeito maior nessas pacientes Uhum, que têm endometriose. A gente faz um conjunto de tudo e faz uma alimentação perfeita ali, perfeita, né? Dentro do possível para sim. paciente. Um último trabalho, bem rapidinho, que eu acho relevante da gente falar, foi um trabalho, de novo, aquele das enfermeiras foi destrinchado em um outro trabalho de corte prospectivo, que ele avaliou o consumo de Uhum. carnes vermelhas processadas e não processadas. Aquelas mulheres que tinham um consumo aumentado de carne, tanto processada quanto não processada, tiveram um aumento quase 56% maior de endometriose ao longo dos anos. Foi um estudo de 1991 até 2013. Então, no final desse acompanhamento, essas mulheres que tinham o consumo de porções maiores ao longo da semana tinham uma tendência maior. Mas, ao mesmo tempo que essas mulheres tinham um consumo aumentado de carne vermelha, elas também fumavam mais, eram mais sedentárias e utilizavam, se não me engano, uma outra classe de medicamentos que bagunçava a vida de forma geral. O ponto é, estudos de corte não estão ali no topo de evidência científica para afirmar alguma causalidade. Estudos de associação não significa que causa, mas vale a pena a gente tentar ver qual que é o mecanismo que os autores estão propondo e por que a carne vermelha poderia estar associada. Seria praticamente por conta da ingestão de ferro M. Esse ferro M, quando está solto, ele tem sim potencial para fazer estresse oxidativo e assim contribuir com o avanço daquelas lesões. E é relatado que essas mulheres têm uma diminuição, digamos, na enzima que quela, que gruda ali no ferro. Então tem uma tendência para esse ferro ficar mais solto. E também o consumo, o perfil pró-inflamatório de ômega 6, por exemplo, aumentando aquela relação de ômega 3 para ômega 6, deixando o ambiente mais pró-inflamatório e contribuindo também com a produção de prostaglandinas, de novo, ou seja, aumentando contração. E Matheusão, acho que era isso, cara. E à medida que elas diminuíam o consumo de carne vermelha e substituíam para aves, peixes, etc., essa tendência reduzia. Então, é interessante. Perfeito. Então a gente também é bom apontar a parte de mastigação. Às vezes a pessoa não mastiga, tem uma digestão proteica prejudicada, então a gente tem que ficar analisando isso. Então, em Uhum, relação aos estudos e todo esse contexto anti-inflamatório, acho que a gente conseguiu explorar bastante. Então, sim. vamos passar para as perguntas que eu acabei coletando na caixinha de Eita, perguntas que o bora. pessoal colocou.
Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Suplementação. Alguma vale a pena? Tá. Talvez a suplementação de gengibre, porque é ruim, talvez não esteja no paladar de todo mundo, e aí vale a pena colocar numa cápsula, por que não? A suplementação de ômega 3, Lia, sim, ela tem um potencial legal por vários motivos. Primeiro, por diminuir aquela relação de ômega 6, que é um ácido mais pró-inflamatório, e relação de ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, à medida que a gente consegue aumentar o ômega 3 e diminuir o 6, essa relação inflamatória diminui e, consequentemente, tem alguns trabalhos suplementando ômega 3 bem parecido com o gengibre. Ali nos 3 primeiros dias do período menstrual, diminuindo a dismenorreia. Então, diminuindo dor e diminuindo também o ambiente inflamatório como um todo. Lembrando, à medida que você aumenta o ômega 3, a tendência, por exemplo, se você fizer isso via fonte alimentar, você vai aumentar peixe, você vai aumentar salmão, sardinha, atum, e tende a diminuir o consumo de carnes vermelhas, então, e de industrializados, etc. Então, é mais uma forma de incentivar o consumo e também de melhorar o ambiente inflamatório como um todo. Tem suplementação de fenogrego, tem suplementação. Matheus, tem suplementação de tudo que é tipo. Tem suplementação de vitamina Uhum. C, vitamina E e vitamina A. Se porventura o grau que essa paciente está precisando realmente de um aporte emergencial, suplementação de vitamina C, vitamina E e vitamina A juntas, em contribuição, pode ser eficaz. Uma vez que a vitamina E está mais presente em alimentos oleosos, digamos assim, e talvez o paciente não tenha tanto hábito de comer, vale a pena suplementar, avalie o consumo. Mas eu acho que eu destacaria esses, Matheus. Gengibre, se não tiver no hábito da pessoa, vitamina C, vitamina E e vitamina A. Ômega 3, a vitamina D como um todo, Luísa, vale a pena suplementar? Vale se estiver em deficiência ou insuficiência. Só Uhum. que a gente sabe que a população como um todo está insuficiente, é insuficiente em vitamina D. Se você avaliou e viu que está insuficiente, beleza, suplementa, porque de fato o ovário como um todo ele tem receptor para a vitamina D e a vitamina D tem função específica ali. Então vale a pena suplementar se for o caso. Sim, sim. A vitamina D também tem uma importante função ali da barreira intestinal. Quando a gente pensa em saúde intestinal, também a Boa. vitamina D poderia ser muito bem-vinda nesses casos. Uhum. Mas aí é aquilo, você tem que identificar isso na anamnese, talvez em exames, para ver se realmente tem uma deficiência. Mas talvez sim, a vitamina D pode ser que seja bem-vinda. Tem outra Sim, com pergunta certeza. aqui sobre a vitamina C. Vale a pena suplementar a vitamina C isoladamente? Então, não vale, nunca vale a pena, ou nunca é muito forte, mas assim, não vale a pena Uhum. suplementar vitaminas de forma isolada. Nunca é tão efetivo, especificamente a vitamina C, aquela efervescente, né, que a gente tem comumente, a gente acha muito fácil, ela tem ali praticamente 1.000 miligramas de vitamina C. Só que imagina que o transporte é limitado. Então, eu transporto a cada 8 horas 200 miligramas de vitamina C, transporto e absorvo. Só que você está pegando e está dando 1.000 miligramas, uma dose 4 ou 5 vezes maior do que você é capaz de absorver. Aquele restante de vitamina C, de ácido ascórbico, não passa de forma intacta. Em alguns casos já é relatado, inclusive, ele aumentando o estresse oxidativo hepático. Então, olha que doideira. Olha o risco que a gente pode colocar o paciente se ele já estiver num ambiente ruim e sair suplementando coisas de forma aleatória. Inclusive, sobre o ômega 3, eu coloquei uma publicação sobre como escolher um bom. Tem lá um postzinho agora, fresquinho. Verdade, verdade, Quem verdade. quiser dar um Confere lá, confere. pessoal. Vamos lá. Outra pergunta bem interessante. Cirurgia trata a causa da endometriose? Matheus, a cirurgia, ela tira os focos de endometriose, mas ela não Uhum. resolve o ambiente hiperestrogênico nem a inflamação persistente. Ela tirou aquilo que estava alterando, de fato, o ambiente, inclusive é relatado o aumento da fertilidade após os 6 primeiros meses da cirurgia. Depois dos 6 meses, essa taxa de fecundidade cai, a taxa de sucesso cai. Por que será? Qual hipótese a gente pode ter? Porque aquele ambiente, a base, não foi corrigida e, de novo, aquele tecido volta a cair, prolifera, inflamação, ambiente hiperestrogênico, inervação, angiogênese e por aí vai. Então, retoma e, claro, a endometriose não dá para deixar de falar de infertilidade. Piora, contribui para uma infertilidade Uhum. parcial ou total.
da mulher, uma vez que compromete desde o pH, ao ambiente inflamatório até a taxa de fecundação diminuída. Pensa que fica cheio de focos ali, até de barreira física. A gente pode pensar que a endometriose prejudica para o bom andamento da fertilização, por exemplo. Perfeito aqui. A artesanato, sim, ela volta a crescer. Se tem estrogênio, mesmo fazendo a cirurgia, vai voltar a crescer. Se a pessoa não toma anticoncepcional, se a pessoa quer engravidar, com certeza o anticoncepcional não vai ser uma boa opção. Então, sim, vai voltar a crescer, sim. Só não Bom, a cresce gente... na menopausa, porque ali já não tem mais ação de estrogênio, então ali morreu. exatamente, perfeito. Então, a pessoa pode engravidar? Tem chances de engravidar com endometriose? Matheus, a taxa de sucesso de um casal, entre aspas, normal, digamos assim, normal não, Uhum. sem a condição, é de 10 a 20% no mês. A taxa de fecundidade para casais que têm a mulher como portadora de endometriose cai para 2 a 5%. Então a taxa é muito baixa. E lembra daquele quesito social também, ó, daqueles sintomas. A mulher está estressada, ela pode estar acompanhada de Uhum. ansiedade e depressão, ela sente dor o dia todo, ela sente dor para ir ao banheiro, ela sente dor no período no ato sexual. Qual que é a probabilidade de ter primeiro o ato sexual, que é o primeiro ponto para ter fertilização? Muito difícil. Baixo, Então, muito baixo. por todos os aspectos que a gente pensar, a endometriose atrapalha na fertilização, desde a parte social, a parte bioquímica. E, Geice, eu particularmente nunca vi nenhum relato sobre suplementação de coenzima Q10. Eu vejo um potencial enorme de controle inflamatório, mais vinculado a perfil glicêmico, por exemplo, do que diretamente à endometriose. Pode ser que tenha, pode ser que a gente precise compartilhar alguns artigos depois. Perfeito, perfeito. A gente tem aí 8 minutos, conversamos bastante, né? Uhum, Exploramos muito essa parte de endometriose e vou recapitular o que a gente discutiu aqui, fazendo um breve resumo. Quando a show. gente pega um paciente com endometriose, a gente tem que avaliar a saúde intestinal, ver se ela tem um grau de desbiose, com certeza ela vai apresentar. Síndrome do intestino, a gente já fica com uma interrogação. A parte de mastigação dessa pessoa, será que ela está mastigando bem? Fator importante, dor, cortisol alto, como é que também prejudica, corrobora para deixar a saúde intestinal bem prejudicada. Avaliar se essa pessoa está dormindo bem, provavelmente se ela está estressada, como é que está o comportamento dessa paciente diante de todos esses agentes estressores, será se ela está dormindo bem, será se ela desconta todo esse estresse na alimentação, que prejudica a saúde intestinal, que prejudica a endometriose. Muito interessante também. Matheus, Exame. sim. Fala, pode falar. Perdão, pode falar. Quando a gente pensa em exames laboratoriais, será que ela apresenta um grau de anemia ali, por ter um fluxo menstrual muito aumentado? Será se ela apresenta fadiga? Será se na nossa anamnese a gente consegue observar isso? Sistema Uhum, imunológico. Será se ela tem alergias? Tem um histórico familiar de endometriose? Como é que está essa questão, né? Então, trabalho multiprofissional, né? Nós, como você apontou muito bem, nutricionista não vai fazer tudo. Então, é muito boa. importante o trabalho multiprofissional. Médico, um fisioterapeuta, se ela estiver sentindo muita dor ali, pode ser muito bem-vindo também. Né? O psicólogo, né, também pode ser muito bem-vinda para essa parte comportamental. Você quer falar mais alguma coisa? Matheus, eu acho que você pontuou muito bem, fez esse resumo. E um ponto que eu quero dar, uma dica que eu quero dar para nutricionistas, enfim, profissionais de saúde, é que a paciente ela nunca vai chegar só com endometriose. Ela não é uma regrinha fechada. Eu tenho endometriose. Pensa no aspecto social, pensa como ela está se sentindo mal às vezes com o corpo dela, na relação, pensa como ela está sendo afetada pela doença, pensa na parte intestinal, na somatização das dores. E com isso a gente precisa derrubar uma barreira muito grande, que é a barreira da incompreensão. Por quê? Ela vai chegar para você relatando muita dor. Ela vai chegar para você, às vezes, com histórico de já ter passado por outro profissional, ter falado que está sentindo dor e o profissional não investigar, achar que era comum, que era normal. Então, essa barreira de não compreender o que o paciente está dizendo, a gente tem que derrubar. Então, derruba isso, entenda, acolha a paciente
e escuta o que ela tem para dizer. Voltando, enfim, a mente falha, mas é isso aí. Sim. Perfeito, então. Então a gente já tem aí 5 minutos. Você quer falar as últimas palavras? Agradecer? Boa. Então, Ela nunca chega só com endometriose, ela vai chegar com mais coisas, com mais queixas. Então, cuida do ambiente. Não é porque eu passei aqui alguns trabalhos que têm efetividade com endometriose que você vai sair utilizando tudo. Às vezes, uma intervenção dessa mexe em outro mecanismo que você não quer mexer agora. Então, utiliza com calma, entre em acordo com ela, digamos assim, para ver qual é a melhor conduta para você ter naquele momento. E acho que é isso. O paciente nunca é algo fechado. Sempre tem mais coisas, a gente precisa expandir um pouquinho o olhar de uma forma mais ampla. E é isso, Matheusão. Acho que foi bem bacana. Obrigado pela oportunidade. Você conduziu aí de uma forma muito bacana. Me senti super à vontade. galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Passamos aí 56 minutos aproximadamente abordando essa doença da endometriose. Espero que a gente tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Sim, essa live vai ficar gravada, vai virar podcast provavelmente e nos vemos nos próximos, né? Vai ter muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá depois que estiver gravado, tá bom? E é isso. É isso. Pessoal, muito obrigado por quem assistiu, quem contribuiu. Espero ter contribuído também de alguma forma com vocês. E é isso. Sempre que possível, mandem feedback, vamos trocando figurinhas, artigos, informações e agregando na prática um do outro. Valeu, Samuel. Até a Um próxima. abraço. Fica com Deus.